Queridos, hoje é dia 30 de junho, vamos dar continuidade ao nosso curso, Formação em Teoria da Filosofia Clínica, que poeticamente relembro para mim, teoria é um exercício de amor, não um pensamento desconectado da vida, ou seja, pensar como quem anda, pensar caminhando para frente, de maneira que após o pensamento não se é a mesma pessoa que era antes. Pensar é um exercício, como faziam os gregos. Mente sã, corpo são, pela metáfora da ginástica. Como os atletas desenvolvem sua musculatura com exercícios, devemos fazê-la também com a alma, com o pensamento, de maneira que, após pensarmos, seremos mais fortes. Importa, no entanto, saber que o pensamento deve ser autêntico, para que fortaleça a verdade subjetiva de cada um. De nada valeria pensarmos algo que não produzisse vida. Um pensamento meramente instrumental, como uma ferramenta que eu uso, com ela não me confundo, não me misturo e logo a descarto assim que eu tenho um resultado alcançado. Não é a técnica, o pensamento técnico utilitário dos tempos modernos industriais. Eu me refiro ao pensamento no sentido filosófico original, no qual pensar é um ato de ser. E pensar de forma autêntica implica uma profunda alteridade. Pensar ao modo de cada singular diferença. O que, em outras palavras, quer dizer que ninguém pensa de forma igual. Ainda que concordem sobre os mesmos termos, o modo operante de viver é insubstituível. E o mapeamento dessa estrutura de pensamento única precisa ser investigado, aprendido, porque não é óbvio. É nesse sentido que nós estudamos. E estudaremos sempre retomando, como que do zero, a tarefa de recomeçar diante de cada nova pessoa. Como esta pessoa pensa, a fim de eu compreender esse jeito e pensar com ela, ao modo dela, sem pensar por ela. Posso apenas partilhar com ela, concordando ou discordando, mas sempre respeitando o que para ela faz sentido de vida. A sua filosofia de vida precisa ser compreendida e respeitada. Por isso, pensar é um ato de amor, porque é um ato de profundo respeito ao modo do outro. Modo que não é óbvio nem para a própria pessoa, que muitas vezes se trai, tornando-se inautêntica. Quando me refiro aqui a pensamento, é bom lembrarmos. Não me refiro ao pensamento no sentido tão reducionista como por hábito ficou em nossa época de formação escolar, muito alienada meramente pelo raciocínio. Como quem se não raciocinasse não estivesse pensando. Não. Me refiro às múltiplas expressões e efetivação da consciência. Como, por exemplo, alguns pensam sem elaborar uma frase, uma sentença, em termos de representação verbal ou gramatical. Elas pensam com o corpo. Outras pensam diretamente pelos sentimentos. Enfim, as formas de pensar são todas essas que nos apresentam os 30 tópicos da estrutura de pensamento que Lúcio Pachter tenta recuperar da história da antropologia filosófica, todas as riquezas de pensamento já elaboradas sobre o ser humano. Neste dia de hoje, neste primeiro momento, eu quero dar continuidade à segunda parte da aula passada, da aula 16, sobre comportamento e função, em que fizemos uma introdução reflexiva e eu queria fazer alguns apontamentos de conclusão.
Uma conclusão que não desfecha o assunto, apenas norteia algumas direções importantes. Para isso, pedi a vocês que assistissem, que fizemos há pouco, um trecho de um belíssimo filme, o clássico O Pequeno Príncipe. Gostaram? É lindo. Eu acho lindo. E eu gostaria de refletir com vocês um pouco sobre o que vimos no Pequeno Príncipe, nesse recorte que fizemos, para reforçar o tópico 13, que já estudamos, comportamento e função. Quando na aula passada, ao abordar esse tópico, falamos de uma corrente poderosa que ainda vigora em grande monta na nossa concepção filosófica e psicológica de humanidade, que é o comportamentalismo. Uma tese que, basicamente, o ser humano, e não apenas, tal qual quaisquer outros animais, sobretudo os de consciência mais enriquecida de complexidade, os mamíferos, funcionam por um mecanismo básico e pulsional, universal a todos, que é a relação entre estímulo e resposta. Uma relação que, uma vez aprendida segundo o comportamentalismo, não me refiro à filosofia clínica, por um estudo das possibilidades de estímulo e um reconhecimento dos padrões de resposta, de maneira a poder se mecanizar, automatizar uma compreensão e uma modificação do ser humano e dos animais. É o treinamento, como se diz, sejam para ratinhos, cachorros ou recursos humanos. E recursos humanos mesmo, num sentido bem materialista, de tirar o melhor proveito de produtividade industrial. Quando nós falamos em estímulo, vamos pensar em dois modos de estímulo. O estímulo como premiação. Um comportamento que leva a um resultado e que, uma vez alcançado, qual se gostaria previamente, é recompensado. E criando-se esse hábito, ele se tornaria um comportamento mecânico, a se repetir. Eis aí a história que, para falar em comportamentalismo, ainda hoje nós vimos... Não acabou não. Você só aumenta um pouco, por favor. Uma relação muito comum que a gente vê entre pais que querem premiar os filhos com doces, com promessas, com presentes, que são outros elementos para os prazeres. E a outra forma de estímulo que nós temos é a punição, como uma força estimulante de sofrimento, contenção, constrição, constrangimento, que causaria também uma resposta supostamente ideal. Bom, dito isso, e aí todas as considerações para além ou aquém da filosofia clínica, lembrando aí os autores Skinner, Pavlov e estes outros, que o sufixo ismo, comportamentalismo, significa uma doutrina fixa. Significa, portanto, uma verdade universal que se estabelece com objetividade. Nós não trabalharemos assim em filosofia clínica. Por quê? Porque seria universalizar a priori, dando conta de toda a condição humana, o que é um absurdo, mas também não vamos retirar a importância, a relevância da possível aprendizagem do ser humano enquanto uma consciência que funciona por comportamento e suas funções e suas finalidades. Portanto, quero lembrar que a filosofia clínica
por ser filosofia, é em sua natureza multitransdisciplinar. Ela sempre vai ser um diálogo com todas as possibilidades do conhecimento. Mas lembremos-nos, ela é clínica. Portanto, pensar sobre o outro, pensar com o outro, é retirar esse ismo, essa verdade fixa sobre tipos humanos e colocar todas as riquezas tão bem aprofundadas, tão bem enriquecidas pelos saberes das diversas naturezas, como, por exemplo, a corrente da psicologia ou behaviorismo, e termos esse enriquecimento como um diálogo, mas agora com a preocupação, sendo clínica, não apenas respeitar subjetivamente o partilhante. Temos que também agora fazer algo mais filosófico, no sentido de compreender como é subjetivamente aquela pessoa. E aí nós veremos que a relação comportamento e função ou finalidade é uma possibilidade rica, entre outras. Daí, agora falando em filosofia clínica, eis a questão. Quando encontrarmos na historicidade de alguém, que é uma pesquisa que fazemos por uma espécie de anamnese, para irmos com um caminhar hermenêutico no mundo, nas circunstâncias da vida do outro, eu devo me perguntar, a relação comportamento, na sua gestualidade, na sua funcionalidade, é importante existencialmente para o outro? Se sim, à medida em que é, e as circunstâncias em que isto funciona, então eu me valei da simples ideia, muito simples, uma operação lógica, enquanto ela for importante, que é esta: um comportamento remete a uma função, a uma finalidade, e vice-versa. Uma finalidade, uma função, pode me remeter ou deve me remeter a um comportamento. Sem preconizar isso para todos, mas colocando isso como uma condição, entre outras, se ela for importante, vamos então pensar como na pessoa funcionam as relações de premiação e punição, enquanto estímulos, e como funciona a relação estímulo e resposta. Ok? Bom, dou início a essa consideração falando do filme O Pequeno Príncipe e fazendo uma intertextualização com uma série que não estou acompanhando na TV atualmente, mas com um título que me chama a atenção. Onde nascem os fortes? Me parece que é muito boa, né? A pergunta, vamos levá-la filosoficamente ao conceito. Onde, e talvez até de maneira clínica, como nasce a força existencial? Se, e somente se, e nas condições nas quais esse se é efetivo, em uma pessoa, na sua estrutura de pensamento, a relação comportamento e função é existencialmente determinante, então eu sei a resposta na forma tópico 13, e na historicidade da pessoa, os conteúdos, o modo prático que ela efetivou isso. E poderia dizer, em algumas pessoas a força nasce do hábito, do comportamento, da relação estímulo e resposta. Já outras, não, jamais. Isso seria só uma aparência, e às vezes sequer isso. Bom, no trecho que falamos sobre o Pequeno Príncipe, que vimos há pouco, no encontro entre o Pequeno Príncipe e a raposa, habitualmente querendo caçar galinhas e fugir dos caçadores, ela, em sua estrutura de pensamento, até o momento em que encontra o Pequeno Príncipe, pelo menos na história, pelo que a gente sabe da personagem, ela tem um forte T5. Vamos fazer aqui uma pequena análise e interpretação
de uma certa estrutura de pensamento da raposa, pelo que a gente sabe da historicidade. Ou seja, ela tem um prejuízo, entre outros. Eu estou fazendo um destaque específico. Qual? Os homens mentem. Todos os homens, inclusive. E diz isso acrescentando a sua perspectivação da realidade, o tópico 7, termos universais. Não por um erro sintático, mas por uma compreensão de conteúdo. De fato, ele ainda reforça e diz, você é um garoto igual a 100 outros. E eu sou uma raposa igual a 100 outras. Então, preciso e reafirmo o meu prejuízo. Todos nós somos assim. Mas aí o menino diz, mas eu não sou assim. A lógica, pelo prejuízo lhe ser muito forte, falo concluir. Então você não é humano. Se você não mente, não é humano. É curioso, mas quantas pessoas não elaboraram o trauma? Altair, por gentileza, o primeiro botão do lado direito. Não este não, o direito. O direito. Esse aqui? A direita. A direita, isso. Mas a direita é de cá. É só puxar pra cá. A direita da onde? A nossa direita. Obrigado. Eu esqueci de desligar o cuco. Muito bem. Voltando. Na medida em que a raposa criou essa universalidade de prejuízos, vemos o quanto exemplos desse acontecem no nosso cotidiano. Os homens traem, as mulheres são românticas, os homens mais isto, o ser humano isto e aquilo. E algumas pessoas fazem isso com uma grave e às vezes trágica condição para toda a vida, porque e se surge um pequeno príncipe que não é assim? Ela perde aquilo que justamente procurou a vida inteira, mas agora que encontra não consegue ver, porque está perspectivado de forma rígida e inflexível para um outro ponto de vista. Então não basta que a verdade se lhe revele objetivamente, se ele não tiver olhos para ver. Logo, precisaremos ajudar, neste caso, quando ela trai a si mesma, recuperar-lhe um olhar autêntico. Como fazer isso? Como voltar a ter um olhar de espanto, de originalidade para cada pessoa, a fim de eu reconhecê-la como ela é, ao invés de ter uma universalização rígida? E lembremos-nos, não é que não possamos ter nossos prejuízos como importantes, sobretudo o filósofo clínico. Temos nossas religiões, nossas crenças, nossas universalidades, que para nós, individualmente, são verdades absolutas. Então eu não tenho que me abster do meu mundo para ajudar o outro. Não tenho que abandonar meus valores, que para mim são universais, por exemplo. Eu só não posso considerá-los universais para o outro. E digo, ainda que seja para mim, devo respeitar o modo de ser do outro. E esse diálogo com a outridade, com o espanto, com o novo, com a abertura para a aprendizagem, implica em, bom, apesar de eu pensar de forma universal para mim, estou aberto para que o outro me convença, me mostre e, como dizia Sócrates, saber que eu estava errado, saber que eu não sabia. Estou aberto. A filosofia é, sobretudo, uma abertura à aprendizagem. E a filosofia clínica, uma abertura à aprendizagem da singularidade irrepetível de cada um. Dito isso, a própria raposa, que apresenta o problema, também apresenta, na perspectiva da estrutura de pensamento dela, a resposta. Uma coincidência feliz, claro, em razão do autor que a formula, o Saint-Exupéry, que também vale para o Pequeno Príncipe. A resposta, o modo operante clínico, por assim dizer, que respeitaria e resolveria o problema tal como ele foi formulado. Qual seja, somos todos iguais,
os homens mentem, então todos os homens são caçadores e têm armas, e todas as raposas devem fugir desses homens porque querem caçar as galinhas. A resposta deste aprisionamento, no qual há uma intuição de algo além, que é quando a raposa diz: se você é diferente, se você não mente, se você não vai me trair, não vai usar uma arma escondida, então há uma forma de vencermos esse impasse. Esse impasse no qual há um aprisionamento, no qual pelo menos a raposa ficou por muito tempo. O que mais adiante estudaremos como armadilha conceitual, uma forma de ver o mundo no qual aprisiona, ou retém, ou torna fixa um modo de ser de uma pessoa e que ela às vezes não consegue sair dali. Enquanto esta armadilha tem força. E sabem qual foi a resposta neste caso? Senhoras e senhores? Tópico 13. Comportamento e função. Ele diz: todos os dias vamos criar um hábito. O hábito faz o monge, mas só para aqueles cuja estrutura do tópico 13, comportamento e função, funciona. Você vem sempre às 4, que desde as 3, pouco a pouco, eu começarei a ficar ansioso, inquieto e esperando, até que esta ansiedade faça surgir, ao final de um tratamento, de um exercício de comportamento, treino e função, cuja finalidade será o amor. Aí eu tenho cativar? Sim, exato. Então, onde nascem os fortes? Para aqueles que, na estrutura de pensamento, o comportamento é um exercício de ser, existencialmente é determinante, pelo comportamento você desenvolve a força e ou a fraqueza, dependendo da relação estímulo-resposta. E do mesmo jeito, o amor. Para alguns o amor, então, tópico 4, emoções, virá pelo comportamento. É claro que não podemos preconizar isso como resposta e temos que ver como funciona a cada um. Mas sim, a clínica demonstra, algumas pessoas de fato aprendem a amar com o tempo e o convívio. Outras jamais. Por este quesito, pelo menos. O comportamento e a função, então, é uma alternativa. Quando funciona. E aí chega ao final, no qual, pelo comportamento e função, foi produzido o amor que se desejava, isto é, a quebra da armadilha conceitual, depois vamos estudar tópico 17, mas a quebra da armadilha conceitual de um prejuízo, tópico 5, universal com termos universais, tópico 7. Ou seja, agora eu aceito que você é diferente da verdade universal que eu tinha antes. Quebrei. Mas esta quebra agora criou também um problema, já que aquela armadilha conceitual, aqueles prejuízos universais que em nome do medo causavam, por efeito, uma segurança, trouxeram uma espécie de fragilidade ou insegurança, uma espécie de tristeza que advém quando o medo, no caso da história, ficou apregoado à identidade da própria pessoa, tópico 2, o que acha de si mesma. Eu sou uma pessoa cujo medo me faz me defender das pessoas más e agora sem o medo, porque reconheço que esta pessoa não está armada, ela é uma pessoa amiga, e agora o que eu vou fazer sem medo? E agora o que eu vou fazer sem esta pessoa que me cativou e abriu minhas defesas? Porque ela vai embora. Então o pequeno príncipe diz: mas eu não queria te ferir ao cativá-lo. E a própria raposa diz: eu sabia disso, eu deveria tê-lo avisado. E vem com a afirmação: você se torna eternamente responsável por aquele que cativa. É importante observar esta frase porque ela pode ser tão bem como mal dita. Eternamente responsável poderia implicar em uma interpretação, em uma investigação no significado, que vamos estudar depois no tópico 16,
como nós alcançamos o significado das questões importantes em clínica, poderia significar um aprisionamento. Então agora, já que você me tirou da defesa natural contra os perigos da vida e me deixou sem armadilhas e sem proteções e sem medo, você não pode ir embora. Você vai ficar. E se for por resultado do comportamento de sair, ficarei frágil, indefeso e serei rapidamente abatido. Podemos lembrar disso como aconteceu com o nosso querido Francisco de Assis quando cativou um lobo feroz, que atacava, pelo que se sabe da história, as vizinhanças, a cidade vizinha. E depois que ele cativou, se tornou um cachorro manso. E ele perdeu, portanto, aquilo que o fazia sobreviver no instinto selvagem. E agora? O que vai ser dessa figura, uma vez frágil, assim interpretada? O senhor quer dizer com isso uma dependência que não salutar? Sim. Que poderia desencadear uma alienação? Exato. Exatamente. Que poderia uma fragilidade, uma dependência, desencadeando uma alienação. Bom, pelo menos eu me lembro de uma das falas do Padre Melo, na entrevista com a Marília Gabriela, no qual ele disse que se pudesse reescrever este livro, ele retiraria esta frase, para evitar esse tipo de interpretação no qual temos que ficar eternamente aprisionados, responsabilizados pelo que o outro faz, porque lhe demos nosso amor. Eu compreendo as reflexões bastante válidas do Padre Fábio de Mello, mas faço uma ressalva, que o próprio Saint-Exupéry inclui nessa resposta o seguinte: a raposa diz, eu sabia disso, e digo, isto é importante também. É importante tanto ficar sem o medo absoluto e ficar sem a crença de que eu posso tudo. Então, a fragilidade faz parte da condição humana. Amar não significa ficar necessariamente seguro. E faz parte também essa fragilidade humana. E diz, pode ir, está tudo bem. Mas eu ficarei sempre ligado a você. E lembremos-nos, o Pequeno Príncipe não fica preso à raposa. Tanto é que volta à sua rosa. Então, nesse caminho no qual ele fica eternamente responsável, a interpretação de Saint-Exupéry, diferente da do Padre Fábio de Mello, e aqui eu estou fazendo uma leitura em filosofia clínica, dá a resposta de que o significado de eternamente responsável foi uma resposta ética e não um aprisionamento alienante. Então, ser responsável, sim, por todos aqueles que cativamos, que temos vínculos, que nos aproximamos. Mas isso não pode implicar em dependência e alienação. Ou seja, minha responsabilidade para com outrem não anula a sua autonomia, nem a minha. Por fim, aí vem a resposta à fórmula vinda na mágica de todo esse processo que o essencial é invisível aos olhos. E é claro, assim é para Saint-Exupéry. Mas, se formos fazer uma investigação mais filosófico-clínica para afirmar que o essencial é invisível aos olhos, como valor último, pré-juízo tópico 5, lembremos-nos como se concluiu e se entendeu, como se produziu o sentimento, a verdade íntima de que o essencial é invisível aos olhos, através do comportamento e função. Através de algo bastante visível. Então, o que sustenta na obra a tese, o prejuízo essencial é invisível aos olhos? Uma coisa bastante visível. O comportamento e sua relação de funcionamento e produção de um princípio, o medo, para um resultado de um amor. Então, aqui eu demonstro como, às vezes, a pessoa permanece com um prejuízo, mas sem se dar conta de que na sua estrutura de pensamento há outros modos operantes no qual não há contradição, há apenas uma riqueza da complexidade que se vale à estrutura de pensamento. Está claro, gente? Não temos respostas prontas.
E nesse sentido, aqui concluindo este capítulo da aula 16, Comportamento e Função, se quiserem, por favor, acompanhar na página 76, aqui alguns elementos para investigarmos como se dá na historicidade de cada pessoa a relação comportamento e função. Lembrando que um comportamento remete a uma função e vice-versa. Diz aqui na letra A, página 76. Um só comportamento pode ter várias funções e vice-versa. Por exemplo, uma pessoa pode, no comportamento A, ouvir música alta, ter finalidades diferentes. É importante observar para não ficarmos tão obviamente reduzidos ao que nos parece. Pode ter outras finalidades, outras funções desse comportamento. E o inverso. Mas, por exemplo, eu posso ouvir música alta para isolar-me, não ouvir outrem, de outrem. Eu posso ouvir música alta também para estudar. Eu posso ouvir música alta para curtir, saborear, gozar uma música preferida. Tudo isso ao mesmo tempo. Na obra, no caderno do Lúcio Pachter, ele diz que uma pessoa pode ir à padaria para comprar pão, comportamento. Mas se estudarmos no modo operante com que essa pessoa vai naquele horário, como comportamento e função, eu posso descobrir que isso se dá, para comprar pão. 2, aproveitando para não ficar perto de uma pessoa que naquele horário ela teria que conviver. E por assim vai. 3, ela pode aproveitar e respirar um ar que lhe faz bem naquele horário da manhã. Vocês acham que a riqueza, o estudo do que nos faz subjetivamente bem e subjetivamente mal foi estudado por nós mesmos? Falando muito da nossa desatenção e falta de afeto recíprocos da nossa época, dentro do comportamento e função, há grande mau uso dessa eficiência e modo de consciência. Então, por favor, em si mesmos, em nós próprios e no partilhante que estivermos a aprender para ajudá-lo, quando o comportamento e função, ao longo da historicidade, se mostrar um padrão efetivo, importante, ou um modo de ser impactante, e tenho que estudar nele, nas circunstâncias de vida dele, quando isso lhe é produtivo, quando não é produtivo, e enriquecer isto. Então, se comportamento e função ajuda a pessoa, eu tenho que enriquecer a vida dele de vários treinos, de vários comportamentos. Entendo, algumas pessoas fazem isso de maneira muito ou desavisada, ou sem as características da própria estrutura de pensamento. Letra B. 2 comportamentos se confrontando, utilizando-se de um para boicotar o outro. Ora, imagine, por exemplo, que uma pessoa funciona via comportamento. Então, por exemplo, ela fala assim: eu estou muito nervoso, o que eu faço? Fazer é comportamento. Às vezes pode ser só uma expressão, sem um significado equivalente. Mas se de fato ela exigir uma ação e um comportamento, tem que investigar. Então, às vezes, uma forma de lidar com um comportamento, eu gaguejo muito. Às vezes a solução é outro comportamento que impede aquele. Entende? Encontrar um comportamento que impede o outro. Uma pessoa, por exemplo, às vezes não consegue se desvincular de um namoro. Preciso terminar esse namoro e não consegue falar, dar elementos conclusivos, por várias razões subjetivas. Então ela encontra, ou podemos encontrar a ela, um modo operante via comportamento. Ora, faça um curso, se matricule em um curso no qual agora você pode usar isso como desculpa para ela e para si mesmo, porque sem isso ela mesma não conseguiria. Eu não posso agora ficar com você porque eu
vou fazer um curso. Isso na prática não é possível. E assim vai, né? Letra C. Atitudes com as quais se esperava alcançar rapidamente uma finalidade, que só poderia ter êxito se executadas a longo prazo. Comportamento e função exige clínica. O modo de cada pessoa, potência e velocidade. Nesse sentido, algumas pessoas não se dão conta e acham que isso é mágico. Como um liga e desliga. Algumas pessoas pode até ser, outras não. Pode parecer bobice, mas não é. Na clínica, há atitudes muito comuns disto, em que tenta-se pelo comportamento e função conseguir coisas de uma só vez. Há pouco eu me referi sobre pessoas que aprendem a amar com o tempo, com o convívio, comportamento e função. Vai sendo bem tratada, vai sendo bem cuidada, né? Lembro de uma historinha, que já devem tê-la ouvido também. Conta-se que no Oriente, a mulher querendo afastar a sogra, que muito lhe fazia mal, procurou um sábio que deu a ela uma poção de veneno para que pudesse ir pouco a pouco, em dosagens mínimas, deixando-a frágil, doente, até o momento em que ela morresse sem suspeitas de ter sido assassinada. Então, para evitar todas as suspeitas, ela deveria tratar muito bem, com todo o carinho, ao contrário do que ela vinha fazendo, com todos os mimos e educação, e lhe oferecendo chá envenenado, com uma gotinha, não mais do que uma gotinha, para que o efeito fosse pouco a pouco aprendido por ela. E assim ela foi fazendo, e com o tempo, sem saber que aquilo na verdade era um fortificante, o sábio havia ali enganado, ela foi mudando o comportamento, e isso causou um efeito a longo prazo na sogra, que por sua vez reagiu tratando-a bem. E aí depois, quando ela chegou desesperada por ter, com o tempo e o comportamento mudado ao sábio, dizendo: eu não quero mais que ela morra, eu me apeguei a ela. E ela também se apegou a mim. E agora o que eu faço? Não se preocupe, ela está melhor do que antes. O que eu dei foi um fortificante. Comportamento, via comportamento. Bom, agora, alternativa B. Não que a A funcione para todos, viu? Há pessoas que, se bem tratadas, vão usar isso sempre com perversidade e ingratidão. Então, não é regra. Imagina outra alternativa, esta, por exemplo, de engravidar-se contra a vontade do outro para se casar e, de súbito, algo que poderia, se fosse o caso a longo prazo, querer de uma vez alcançar o amor do outro. Já viram? Coisas assim acontecem e muito. Algumas pessoas param de fumar de uma vez. Outras, como regime, têm que fazer isso aos poucos. Ou seja, se vamos estudar comportamento e função, temos que entender se o resultado que queremos é de curto, médio ou longo prazo. Estudos clínicos, sem respostas a priori. Letra D. Haver possibilidade de se invalidar uma função para se cancelar o comportamento consequente. Contei a vocês uma piada, volto a ela. No qual a menina tentava fugir aos assédios sexuais dos rapazes, até que ela criava mudava, por exemplo, a finalidade. Tudo bem, então vamos fazer sexo.
mas eu vou me engravidar. E aí o que acontecia com os rapazes que só queriam a aventura sexual, mudando a finalidade, a função, o comportamento perdia o seu propósito. Então podemos estudar isso. Então a gente pode impedir a libido com um pedido de casamento. Ou não, pode ser o inverso. Vamos imaginar outras coisas. Invalidar um comportamento com outro comportamento. A exemplo do que eu disse antes, mas só acrescento um novo. Algumas pessoas que vivem perdendo canetas elaboram uma receita que é esta: compre uma caneta caríssima, tão cara que você terá medo de perdê-la. Consequentemente, a partir de então, você não perderá. Tentem fazer isso para todos e vai sair caro. Mas para outras funciona. Então, um comportamento, comprar uma caneta cara, vai inibir outro comportamento, que é ficar desatento e perder canetas. Mas isso não funciona para todos. Vamos descobrir como funciona para cada um. Só quero dizer que há possibilidade. Algumas pessoas, por exemplo, podem comprar um ingresso e dizer: eu não posso sair com a sua mãe porque nós já compramos o ingresso e agora? Não vai jogar o dinheiro fora, então vamos. Um comportamento já previamente elaborado para alterar outro. Algumas pessoas elaboram, constroem, fabricam doenças, ficam gripados, ficam doentes, para terem como outro comportamento ou função o reconcílio, o perdão na condição de vítima, porque não conseguiria isso como saudável. E quantos suicidas, muito empobrecidos de autenticidade, às vezes tentam o suicídio, às vezes até conseguem o suicídio apenas para culpabilizar outras pessoas. Quer dizer, um comportamento para uma função. Pode funcionar, pode não funcionar para o outro, mas que o suicida vai pagar um preço invariavelmente, infinitamente mais alto do que pretendeu alcançar, é algo que nem todos calculam. Bom, sendo assim, é que nós vamos investigar na relação comportamento e função, também, na letra E, investigar outros comportamentos subjetivamente mais produtivos para se alcançar as mesmas funções associadas. Repito, nós costumamos ser pobres existencialmente em nós mesmos. Às vezes, como estávamos conversando, né, Bolso querido? Às vezes um comportamento que temos, que tem uma função, nos faz mal também. Aquilo que falamos a respeito do cigarro, às vezes fumar para relaxar, comportamento e função. Ok, e é eficiente para muitos, mas é contraproducente muitas vezes. Não digo todas as vezes, porque cada um há que também julgar isso. Mas outra pessoa pode encontrar outro comportamento para a mesma função, como ir para a sauna, né? Fazer esportes ao longo do tempo. São pesquisas, considerações que levanto aqui apenas para materializar alguns exemplos do que falamos na aula passada, tendo esta como complemento. Ajudou? Esta é a forma, o conteúdo. O livro inteiro de todos os modos que funcionam, que não funcionam, produtivos e contraproducentes de cada pessoa, eu vou encontrar onde? Na historicidade dela. Por isso a escuta. Por isso eu não começo a clínica receitando remédios ou medicações existenciais. Não. Primeiro eu conheço, e este conhecimento é uma aproximação cuidadosa. Questões? O poema do Fernando Pessoa confirma ou contrapõe? A realidade não precisa de mim. Quando vier a primavera, se eu já estiver morto, a
As flores florirão da mesma maneira. Olha, De realidade. eu entendo, sim. Nós estamos falando em clínica. Enquanto filosofia, um estatuto de realidade. Sem ninguém para ser a autoridade última e dizer esta é a realidade, calem as outras. Mesmo saberes postulados como científicos. O que nós vamos falar aqui não é uma defesa de qual é a verdade, mas clinicamente qual é aquela que subjaz à estrutura de pensamento de cada um de forma autêntica. E aí nós vamos encontrar respostas variadas. Portanto, nestes versos do Fernando Pessoa, nestes e não em outros, nós vamos encontrar a ideia de que a objetividade independe da pessoa. Mas o que isto quer dizer? Não dá para saber ainda. Porque se esta objetividade, por exemplo, for a de que o ser humano é pulsional, de que o ser humano é um ser que come, que basicamente vive dos seus instintos e depois produz cultura, mas sempre enraizados aos instintos, então eu não posso fazer nada senão respeitar o comportamento. Logo, toda a realidade humana será comportamento. Não posso fazer nada, é isto. Obedeça à realidade. Mas tem uma indignação, né? Uma dor, né? Uma dor, uma tragédia. Uma tragédia. Agora, se mudarmos o postulado, e se ele quiser dizer, como faz muito um Álvaro Campos, se a natureza for abstrata e não corporal, e não física, e não material, então a resposta será inversa. Nada do que tentemos fazer com o corpo vai alterar nossa psique. Nada. Não somos não somos resultados da relação de estímulos e resposta. E foi o mesmo quem disse. Então, mas há outras personagens já vão dizer dele o inverso. Então, a resposta precisa ser clínica. Questões, queridos? Sim, Bolso. Eu estou carente de perguntas. Por favor. Hoje você vai estar ferrado comigo, professor. Desculpa a expressão. O senhor colocou o ciclo POP, do comportamento e funções, da letra A E, Sim. e o F e o mais, mas o que me chamou a atenção foi a afirmação que antecede as letras. O senhor colocou, por certo, a verdade é que nem todas as funções poderão ser conhecidas pelos filósofos. Se a função não pode ser conhecida pelos filósofos, como é que ele vai se deparar com isso para analisar o partido? Não terá. São limites da clínica. Observe que o que eu tenho de acesso ao outro é o exercício da linguagem. E o da linguagem, ela acontece tanto por dados verbais, ela falando, ela pode mentir, mas aqui eu não estou falando com afirmação no momento. É a historicidade revisitada várias vezes por divisões até enraizamentos, procurando padrões. Mas eu tenho também os dados não verbais. Os comportamentos, lembrando que eu tenho também os conhecimentos advindos não da fala da pessoa em sua subjetividade, mas na objetividade dos elementos em torno a ela, como a cultura, que são as bases categoriais. Relação, assunto, circunstâncias, lugar, tempo. Entende? Com todos esses elementos, eu vou me aproximar com pesquisa, mas nunca, jamais em filosofia, subentenderei haver alcançado uma essência que desnecessite de continuar pesquisando. Então podem haver surpresas, alterações e pode haver, de fato, eu não conseguir. Não que não tenha comportamento e função determinante capaz de operar mudanças na consciência dela, só que eu não consegui perceber. Mas a clínica, apesar dos seus limites, também mostra grande benefício e vantagem de ser bem feita, porque ela evidencia o que um olhar distraído não perceberia. Mas partindo do pressuposto, o senhor citou exemplos tão elementares como ouvir música alta, fumar, isso aí está distante da análise do clínico? E não alcançar? Estes não estão próximos ou distantes porque são visíveis no conteúdo, porque o fumar eu vejo com os dedos.
né? São visíveis pela forma. Lembremos, uma pessoa pode fumar, mas não e ter isso como um mecanismo apenas biológico e comportamental, mas não existencial. Lembremos, por exemplo, uma pessoa diz assim, não pelo modo de dizer, mas pelo modo de ser, eu fumo. E aí vamos à historicidade dela, desde criança, uma cultura, etc. Fuma, ok. Mas ela diz, isto não sou eu. Isso não traduz quem sou eu. Isso não tem nada de mim. Tem apenas um aspecto alienado, no qual o comportamento é assim, mas isso não altera os meus valores, não altera nem meu comportamento no sentido das questões que considero importantes. Então, o fato de ter comportamento em uma função não quer dizer que é existencialmente importante. Isso tem que ser investigado. Quando eu digo existencialmente importante, quero dizer existir e fabricar o ser no mundo. Ou seja, isto é ela. É ela. Um outro exemplo. Nós dois usamos óculos. E isto é um comportamento. Por exemplo, assim recortado como um gesto de acordar, pôr óculos e tirar para tomar banho, etc. Então, é um comportamento que não traduz uma existência conceitualmente. Só um comportamento e suas funções. Eu ponho óculos para ver melhor. Porém, se eu, ao colocar o óculos, defino uma estética, me defino o que eu acho de si mesmo, elaboro modus operantes cognitivos, com o óculos eu penso melhor, isso está costurado, engendrado em um modo psíquico de ser. É mais do que um comportamento e uma função existentes. É existencialmente identitário. Neste caso, mexer neste comportamento é mexer no que chamamos de a pessoa no mundo da vida. Então, só os comportamentos e suas funções existencialmente importantes. Por isso que se eu validar como comportamentalismo e função, para todas as pessoas de forma universal, todo mundo, vamos criar hábitos, para uns não vai mudar em nada. Foi a crítica que fiz na aula passada, relembrando a fala do Lúcio Pachter, no qual vivemos uma sociedade que apostamos mais nisso do que a mudança psíquica. Nós praticamente aprendemos mais a nos comportar na frente dos outros do que a ser tais quais nós gostaríamos de ser. O comportamento foi mais a estratégia utilizada em nossa época para construir nossa personalidade, dito no sentido comum, do que mudar elementos que não estão associados ao comportamento e função. É um exemplo de que nem todo comportamento, função, tópico 13, para todos é importante. Ajudou? Ajudou. Só a última. Sim. Essa letra B, você colocou dois comportamentos confrontando, utilizando de um para o boicote do outro. Do boicotar o outro. Sim. O exemplo se aplica naquela fala do Spacker, no vídeo que você mandou, do casal que se separa, e a ex-esposa casa novamente, ele continua atazanando a vida dela para manter aquele amor. Bom, sim, sim. Como ali é uma ficção muito ancorada em muita realidade comum, nós temos que ver se uma pessoa, um casal que se separou e não consegue alterar seus sentimentos, continua vinculado ao casamento anterior. A preocupação que o Lúcio está dizendo ali é, algumas pessoas acham que vão simplesmente no elemento jurídico mudar sentimentos. Então elas se separam só no direito. Porque acha que o comportamento de mudar de casa vai implicar em fazer uma separação emocional. Porque pelo que eu entendi, enquanto ela estava sozinha, ele ficou abnegado. Depois que ela arrumou outro, ela começou, parece que o amor refluiu. Não foi mais ou menos isso que ele disse? Ali nós estamos abertos a várias interpretações. O que eu gostaria de deixar de importante neste exemplo é, não podemos vulgarizar, como nossa época fez, de preconizar que o comportamento é o elemento fundamental
para alterar as relações humanas. E nós fazemos isso, a exemplo do divórcio, no mundo jurídico, de maneira muito desrespeitosa conosco mesmos, achando que nós resolveremos sentimentos e valores apenas com comportamentos. E isso é um equívoco profundo. E dá um exemplo aí. Muitos casais acham que bastando se separar juridicamente, separar de casa, resolvem dentro dela aquilo que estava causando confusão. E não. Então, agora lembremos, para outras pessoas vale a epígrafe: longe dos olhos, longe do coração. É no comportamento que se muda o coração. Para outras não vale. Então não podemos, repito, tornar universal o comportamento como a característica humana fundamental. Não falaremos em comportamentalismo, mas apenas como um extrato das possibilidades do ser, mapeada subjetivamente do jeito de cada um. Neste caso, então, voltando aqui à letra B, nós temos que perguntar se, como possibilidade, como fazer com que uma pessoa que se separou e ainda permanece vinculada com sentimentos, desejos, hábitos, e lembremos que nem sempre é sentimento. Às vezes ela tem saudade do cheiro, da pele, não gostando da pessoa, mas pelo hábito de estar com ela. Então ela tem saudade do quê? Do hábito. Tem saudade do comportamento. Tem saudade da vida de casado e não da pessoa com quem se casou. Neste caso, temos que encontrar outros comportamentos que ou coíbam aquele comportamento anterior ou substituam aquele comportamento anterior. Como, por exemplo, uma pessoa pode substituir o hábito de estar casado por um hábito de trabalhar, de fazer faxinas, de criar de cachorros, que acaba ocupando a sua existência no ato comportamental, que ficou carente de repetição, carente de procedimentos de vínculos de premiação, punição, estímulo e resposta. São considerações amplas, peço perdão porque nós não podemos aprofundar sem casos específicos, mas nós faremos hoje ainda uma consideração no caso Eliana, um caso clínico, que encontraremos agora bem concretamente um exemplo de como podemos usar a filosofia clínica para mapear, diagnosticar, claro, aqui enquanto análise, mas na clínica é um ato profundamente afetivo e respeitoso com a outra pessoa. Muito obrigado a vocês. Nós vamos ao intervalo e voltaremos depois com um novo tópico.